E aí, Leandro, antes de fazer a tua pergunta, eu trouxe algumas informações aqui, porque eu acho que esse caso muitas vezes é complexo e nem todo mundo consegue entender os detalhes do caso, até porque toda hora tem uma notícia nova, uma informação nova. Trouxe algumas informações aqui que são importantes. Olha, segundo fontes da Polícia Federal, essa é uma reportagem da Folha, que é parceira do UOL, o Master aprovava empréstimos para empresas envolvidas na fraude. E o dinheiro era aplicado em fundos da Reag Investimentos. Os gestores usavam esses recursos, isso é o que diz a investigação, para comprar ativos baratos por valores muito acima do que eles valiam. Em alguns casos, a supervalorização chegou a 150 mil%, segundo o investigador. O dono do ativo tinha ganhos exorbitantes e investia em outros fundos, até chegar na carteira de pessoas ligadas ao Banco Master. A Folha fez uma reportagem e mostrou que duas empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli, do STF, tiveram como sócio um fundo de investimento conectado a essa teia usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades. E aí, Leandro, eu te pergunto, se ficar comprovada essa relação, porque assim, não é o Dias Toffoli, o dono do fundo, são parentes dele, mas a coisa vai aumentando, vai afunilando. Pode ser que chegue em algo mais próximo ainda do ministro. Se ficar comprovada essa relação, pode respingar nele? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Leonardo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos os telespectadores do All News. Eu acho que a gente tem que olhar isso não só pela questão da pessoa física, aí acho que pode claramente respingar não só no ministro Dias Toffoli, como na instituição Supremo Tribunal Federal, o que é muito perigoso, o que é muito ruim no contexto que a gente vem atravessando. Mas acho que a gente tem que olhar do ponto de vista mais estrutural para tudo isso que a gente está assistindo e refletir sobre algumas coisas aí que o professor Leonardo já trouxe aí para a gente pensar um pouco, né? A primeira questão tem que ver com essa questão de transparência, né? Colocar sigilo sobre essas decisões acaba levando as pessoas a talvez imaginarem coisas ainda piores do que elas podem ser. Então, acho que esse é um primeiro ponto complicado que a gente tem aí. E a gente está vendo isso não só no judiciário, como a gente vê isso nos outros poderes também, o uso indiscriminado dessa ferramenta de sigilo aí para gastos, para determinadas despesas de pessoas próximas. Isso já é uma coisa bastante ruim, sobretudo numa CIA, sobretudo onde a soberania popular impera. Esse tipo de questão de sigilo não deveria ocorrer. Leandro, Vocês agora... estão me ouvindo? Estou te ouvindo, pode continuar, a gente está te ouvindo. E um segundo ponto, desculpem, e um segundo ponto importante também que a gente deveria talvez refletir, tem que ver com essa questão dos parentes, né, do limite onde o exercício aí da advocacia, dos contratos, dos fundos devam parentes de ministro do STF, eles têm que colocar-se em suspeição quando determinadas esferas envolvem aí esposas, cônjuges, filhos, enfim, essa teia aí de familiares, de pessoas próximas. É muito complicado que a gente veja mais um capítulo desse tipo de coisa, que a gente assista mais um capítulo desse tipo de movimento aí, em que parentes de ministros, em que cônjuges de ministros têm interesses aí diretos em casos que eles mesmos estão julgando, em casos que eles mesmos estão movimentando aí do ponto de vista da esfera judicial. Então, acho que é preciso repensar não só com relação ao Dias Toffoli, óbvio que com ele tem que pensar, o caso em tela aí está explodindo aí no noticiário, precisa ser, enfim, bastante bem escrutinado, e como o Leonardo bem colocou, né, além de ser honesto, né, como a mulher de César, então a gente precisa olhar com lupa esse caso, mas eu acho que esse caso também precisa ser paradigmático para que outros casos não surjam com relação a essa dupla questão, falta de transparência, por um lado, e a questão da atividade quase de nepotismo, aí, se a gente for chamar, não é nepotismo, é quase isso aí, de você ter aí parentes, de você ter aí relacionamentos próximos envolvidos naqueles casos de que o próprio ministro irá julgar. Acho que precisa de uma lição muito acurada sobre isso. Ô, Leandro, depois de 25 anos como repórter, né, como jornalista e como repórter, eu tenho uma dificuldade imensa em acreditar em coincidência. Pode até ser coincidência, mas eu tenho uma dificuldade imensa de acreditar nisso. Agora, digamos que seja coincidência, que o ministro não tenha nenhuma relação com esses parentes próximos e que esse fundo dos parentes também não tenha nenhuma relação com ele e ele não esteja envolvido no caso. Foi o que o Leonardo falou. Não basta só ser honesto, tem que parecer honesto, né, Leonardo? E aí, nesse caso, não caberia ao ministro agora, com essa nova notícia, chegar e dizer, olha, agora eu não consigo mais me envolver nisso, não posso
O Leandro caiu agora, mas eu queria saber a tua resposta, Leonardo. Não posso mais me envolver, não posso mais conduzir esse caso, até porque foi o que você falou. Tem que parecer honesto, além de ser honesto, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente está num contexto, como eu disse, que lamentavelmente não é só com o ministro Dias Toffoli, né? Tem outros casos famosos, como casos relacionados à FIFA envolvendo o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, outros. O caso agora do ministro Alexandre de Moraes também, com o Banco Master e a esposa dele com um contrato exorbitante. Difícil, né? Você tem um processo que é do ministro Fachin, está tentando criar um eventual código de conduta, coisa parecida. Me parece algo importante, algo necessário, mas sem dúvida, no momento é problemático em função da pressão que existe dentro do Congresso contra o próprio STF, né? Quer dizer, parte, especialmente da direita, da extrema-direita, tem colocado como sua pauta de eleitoral no Senado impeachment de ministros do Supremo. Na medida que esse processo para alguns ministros do Supremo parece com uma meia-culpa, e aí isso fortaleceria. Então a gente está num momento muito difícil, né? Onde, enfim, sobram evidências, mas faltam ainda bons julgamentos em relação a esses casos que a gente tem assistido no momento. Agora, eu queria só fazer uma perguntinha para ele antes da gente mudar de assunto. Leandro, quanto mais se investiga, mais o banqueiro Daniel Worcário e mais o banco se afundam, né? O TCU já falou que não dá para reverter, que o banco não volta mais. Agora, a defesa do Daniel Worcário daqui para frente, com mais essa notícia, teve a notícia ontem de que eles teriam mudado as regras para retirada de recursos, agora vem a notícia de que tem outros fundos ligados ao ministro, porque ele pediu para o caso ir para o STF e agora aparece essa notícia de que fundos ligados a parentes do ministro que conduziria o caso estão envolvidos na teia de fraude, enfim. Como é que fica agora para a defesa? Como é que a defesa vai conseguir proteger e tirar o banqueiro dessa? Aí está a pergunta de $1 milhão, né? Aí é complicado para como é que a defesa vai se movimentar com relação a isso, justamente por esse ambiente de suspeição que se cria. Mas eu acho que aí tem uma questão filigrana jurídica que eu não estou tão bem, enfim, inteirado por conta de ser cientista político. A minha função é mais olhar a questão da política e ver o quanto que, de alguma forma, a política também vai blindar um pouco essa investigação e essa relação, né? Que me parece, pelo que a gente vê desse caso aí já há um tempo, que tem muitos interesses aí que cercam essa questão aí do caso do Banco Master, do Daniel Worcário. Então, para além das questões jurídicas que devem ser analisadas e acompanhadas, eu acho que o próprio ambiente de suspeição em torno de peixes grandes, como a gente diz, da política, vai criar uma certa blindagem dentro da apuração desse caso.